A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É muito bom estar novamente diante de você, igreja. Aqui é o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Hoje nós vamos meditar em um texto da Palavra do Senhor que muito fala sobre a pessoa de Deus e a pessoa humana. Muitas vezes as questões das atitudes de Deus dependem da nossa atitude. Nós entramos em alguns momentos em situações difíceis de lidar e com isso as nossas atitudes é que vão fazer ou trazer a resposta de Deus para a nossa situação, se de vitória, se de derrota. Isso vai depender de você, de mim. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui, você pode acompanhar também depois, agora. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, em que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Amém. Números 13, 1 ao 3. Estes homens foram ao destino, chegaram ao local, 12 homens, um de cada tribo, olharam a terra. É bom você continuar a leitura do versículo do capítulo 13 e o capítulo 14, é o que nós vamos mais nos aprofundar. E é bom você ter o conhecimento mais panorâmico disso que nós estamos falando. Eles foram, viram a terra muito boa, terra que emana leite e mel, mas, no entanto, ao voltarem, aqueles homens começaram a ficar com medo por causa da situação do qual eles estavam passando. Naquele momento, eles viram homens gigantes, viram cidades fortes, mas também viram uma terra muito boa. E quando chegaram, começaram a relatar o que estava acontecendo, porém, em determinado momento que eles estavam falando, chegou ali Josué e veio e interviu. Eles passaram 40 dias ali andando pelas terras, pelas cidades, e olharam e começaram a relatar que o povo era grande, assim, e no versículo 30, diz assim, olha: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Informaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia. Irmãos, estes homens, ao olhar toda aquela situação, eles se encheram de medo.
temos que ter muito cuidado com o medo. Porque o medo é algo que é natural de nós. O medo é natural da pessoa humana, de ter medo. O mais corajoso do homem, de todos os homens, sempre tiveram medo. Isso é uma coisa natural. A diferença está em se deixar tomar conta do medo ou de olhar para a situação e procurar uma solução para resolver e não para fugir, não para correr. Não correr da situação, não correr da dificuldade. Não se desesperar diante da dificuldade. Não se desespere. Esses homens olharam e esqueceram de Deus. Caleb se levanta e fala para ele que nós vamos animosamente, se Deus está conosco, se Deus está com você, por que ter medo? Olhe para a situação, olhe com os olhos de Deus, não tenha medo, porque a sua vida é definida pelas decisões que você toma. Se você toma decisão observando o medo e recua e se retrai, naturalmente você não vai chegar a lugar algum. Mas se você olha a sua vida e olha para Deus e diz: eu quero, eu posso, eu consigo. Repita comigo: eu quero, eu posso, eu consigo. Quando você começa a tomar conta dessa posição, quando você começa a deixar esses termos tomar conta na sua mente e descer ao seu coração, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou à frente, por quê? Porque Deus é comigo. Esses homens foram dizimados pelo medo. A Bíblia revela, como nós lemos no versículo 32 do capítulo 13, que eles infamaram a terra. Infamaram a terra. Mentiram. Disseram que a terra, olha aí, veja bem, o que foi que eles infamaram? A mentira que eles falaram sobre a terra boa que emana leite e mel. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Consome seus moradores. Ou seja, a terra não produz o suficiente nem para os moradores que já estão lá. Quanto mais nós, quando chegarmos, a terra não vai ter condição de dar o alimento para todos nós. Mentiram, infamaram. Infâmia sobre a terra. E continua. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Ora, se esses homens estivessem com a visão de Deus, iriam olhar assim: eles estão ali na frente, homens altos, fortes, mas nunca enfrentaram alguém que tem um Deus como esse Deus que eu tenho, esse Deus que você tem. Aleluia. Outros povos podem ter tentado chegar diante deles, ou talvez nunca nem ter tentado, porque olhava e já se amedrontavam. Mas você, com Deus, é maioria. E poderiam olhar e dizer: olho para esses homens e como vai ser grande a vitória. Quanto maior o coqueiro, mais bonita vai ser a queda. Porque Deus, o Todo-Poderoso, é quem vai vencer essa batalha por nós. Não olhe para você. Não olhe para a sua simplicidade. Não olhe para a sua força, a sua sabedoria. Olhe para Deus. Olhe para Deus. E aquilo que Deus um dia te prometeu, Ele vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Não tenha medo. Tenha Deus. Não tenha medo. Tenha Deus. Procure
compreender mais a pessoa de Deus. Procure buscar mais relacionamento com Deus, para que você tenha Deus e não medo. Quando você tem o medo, você está retirando Deus, empurrando para longe a presença de Deus da sua vida, porque você está sendo revestido do medo. E medo é um sentimento que você pode dominar, que você pode sustentar e dizer, não, até aqui, para trás de mim agora. A questão não depende das circunstâncias, mas da maneira como você se posiciona. Como é que você está se posicionando na sua vida, na situação que você passa nesse momento, em outra situação que você passe mais adiante? Medroso, sou medrosa, tive medo, estraguei tudo, perdeu tudo. Ou corajoso, porque simplesmente não se deixou dominar pelo medo, mas simplesmente se tornou uma pessoa confiante em Deus. Ser corajoso não é ser forte pessoalmente, mas é alguém que confia em Deus, que tem fé no Senhor. Aleluia. Nós vemos o caso de Caim e Abel, quando ambos ofereceram a Deus sacrifício. Eles ofereceram a Deus um sacrifício. No entanto, o Senhor se agradou mais do sacrifício de Abel. Caim ficou irado. Caim ficou com raiva. Ele mudou o semblante do rosto dele, ele começou a ficar carrancudo. Fechou a cara, fisionomia carrancuda. E Deus observou isso, porque a sua fisionomia, a fisionomia do seu rosto, está expondo o que estava dentro do seu coração. Assim também acontece comigo e com você. Nós expressamos no rosto o que está no coração. O Senhor chega para Caim e diz para ele, em Gênesis 4:7, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que está escrito. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você tem condições de vencer o pecado. Você tem condições de vencer o medo. São sentimentos que você pode se deixar ser tomado pelo medo. Aqueles homens foram tomados pelo medo. Eles se deixaram ser dominados mentalmente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Os seus sentimentos foram totalmente aniquilados pelo medo. E ele agora se levanta e diz, vamos arrumar outro capitão para voltarmos para o Egito. E observemos, irmãos, que a decisão de Deus de deixar aqueles homens 40 anos no deserto, caminhando e até morrer todos eles, foi simplesmente uma questão da escolha deles. Observe que no capítulo 14 do livro de Números, no versículo 22, o Senhor fala assim, ó, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e que nenhum deles que me provaram o verão. 10 vezes. Observe que esses homens já vinham antes tentando a Deus.
temos que ter muito cuidado. Porque quando Deus fala algo do qual nós mesmo sem entender, mas negamos de fazer, deixamos de acreditar, fazemos descaso. Quando isso acontece, naturalmente nós estamos tentando ao Senhor. O Senhor não fica se agradando disso. O Senhor não se alegra, o Senhor não fica satisfeito com esta situação. Observemos, irmãos, que Deus está para honrar a tua fé, a minha fé. Naquilo que eu acredito, naquilo que você acredita. Não é algo banal, não é algo que deixa para lá, mas quando nós agimos contrários à vontade de Deus, este Deus, ele não deixa para lá, porque foi duvidada a palavra dele, e uma coisa que o Senhor muito preza é a sua palavra. É a palavra que ele lança, palavra fiel, verdadeira. Aleluia. Sabemos que ninguém é corajoso o suficiente de não ter medo. Mas, no entanto, a questão está em não se dominar pelo medo, como estes se dominaram pelo medo. Se viram muito inferiores àquilo que Deus, a grandeza daquilo que Deus ia entregar nas mãos deles, eles se viram tão pequenos, impossibilitados de receber. Porque o que Deus tem para você é coisa grande, é coisa valiosa. Eles se viram como gafanhotos. Ele disse, nós não vimos como gafanhotos. E eles olhavam para nós e também nos viam assim. Às vezes as pessoas estão tão ligadas em uma inferioridade pessoal, que olha para outra pessoa e outra pessoa muitas vezes está olhando para ela normal, mas ela na mente dela diz, olha, ele está olhando para mim assim, ele está pensando isso de mim, está pensando aquilo. Muitas vezes nada disso, só criatividade da mente. Se viram tão miúdos, tão insignificantes, porque estavam olhando para as circunstâncias. Olharam para os gigantes, olharam para as cidades fortes, olharam para si mesmos e se viram insignificantes, impotentes de tomar ou de possuir aquilo, incapaz de possuir aquilo. Como muitos dizem, como talvez você possa ter dito, isso não é para mim, isto não é para mim, isto é muito para mim. Mas para Deus, nada é impossível. Deus iria entregar, como entregou aos filhos dele, logo em seguida, 40 anos depois. Observe, irmãos, que no livro de... Aleluia. No livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu ler aqui um trecho que está escrito em Hebreus, capítulo 11, no versículo 33 e 34. Aleluia. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Versículo 34 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pela fé venceram o medo.
Porque eles disseram lá no livro de Daniel que eles não iriam se curvar à estátua daquele rei. Eles não iriam se curvar àquela circunstância daquele momento em que passaram. Eles não iam se dobrar diante daquela situação. Mas antes iriam permanecer firmes diante do Senhor. Porém, se o Senhor quisesse livrá-los, livraria. Mas se não quisesse, não tem problema não. Mas não se dobrariam. E por isso que eles fizeram, por essa atitude que eles tomaram, esses homens pura e simplesmente foram livres daquela situação, daquele fogo. A Bíblia diz que eles apagaram o quê? A força do fogo. Eles não apagaram o fogo. O fogo continuou. E eles andaram, passearam por dentro do fogo, mas o fogo não tinha poder para queimá-los. Mas o fogo estava aceso. O fogo estava quente. O fogo estava queimando. Mas só que para eles, pela fé deles, o fogo não os tocava, não os consumia, não tocava no cabelo, nem nas roupas. Apenas as cordas foram queimadas sem queimar eles. Apenas as cordas foram queimadas. Foram libertos. Tiveram liberdade, libertação pelo poder da fé, não se deixando vencer pelo medo. Mesmo que as suas pernas tremam, mesmo que a sua voz gagueje, mesmo que você olhe para as suas mãos e diga, não vejo um pingo de sangue nas minhas mãos. Estou agora em uma situação difícil. Mesmo que tudo isso venha acontecer, ponha a sua confiança em Deus. Que seja o último momento da sua vida, se assim vier a acontecer. Se aquela situação for crucial na sua vida, seja o último instante, é agora. Se eu confiar em Deus, este será o último momento da minha respiração aqui na terra. Foi isso que aconteceu com estes homens. Estes 3 homens apenas disseram, esse momento agora vai ser o último momento da nossa existência aqui na terra. Agora seremos executados, mortos. Mas mesmo assim, o nome do Senhor não será negado da minha boca. Hoje nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo morando, vivendo dentro de você, desde o momento em que você disse sim ao Senhor Jesus. Mas esses homens aqui, a fé deles não estava resumida à presença do Espírito Santo na vida deles, porque ainda não havia descido o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu sobre todos, e hoje está também em nós, em mim e em você. Mas eles tinham a fé em dizer, existe um Deus em que eu posso confiar. Existe um Deus em que na vida ou na morte eu o seguirei. Porque quem segue a esse Deus na vida sem negá-lo, na partida daqui desta vida para a eternidade continuará com ele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E é assim que o Senhor se mostra para cada um daqueles que confiam nele. E Deus é bom.
Mas alguns dizem, porque Deus é bom, como certas situações acontecem na minha vida? Olhe para a vida de Jó. Jó estava tranquilo e Satanás chega e vai dar uma volta ali nos céus e fala com Deus e se encontra com Deus e Deus diz, meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, mas também com tudo aquilo que ele tem, e Deus diz, então, tira o que ele tem, o Satanás diz, e Deus diz, tudo bem, só não mexa na vida dele, só não toque nele. E ele vai e tira tudo que Jó tem, até os filhos de Jó. E Jó não peca. E Deus novamente está lá. E ele chega novamente diante de Deus. E diz, mas também tendo saúde, pele por pele, osso por osso. Ou seja, deixa eu tocar na pele dele, no corpo dele, enchê-lo de doença para ver. Se ele deixa ele sofrer para ver, na pele, para ver se ele não blasfema. Aí Deus diz, vá. E ele vai. Enche de chagas, de feridas. E aí Jó pega um caco de telha, de barro, e feridento, fedendo, creio naturalmente, ali sofrendo. A mulher de Jó chega e diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Por que tu estás com tanta fidelidade com Deus? E apenas, simplesmente, Jó olha para aquela mulher e diz, poxa, você está falando como alguém que não tem entendimento, como alguém que é louco, como uma louca. Não está vendo que ele deu tudo que nós tínhamos, e por que agora ele não pode dar isso que eu estou vivendo? Deus deu tudo a você do que você tem, que você possui. O pouco ou muito é Deus que está te dando. E pode te dar muito mais, mas também pode tirar. Ou não? De mim, de você. E um dia, tudo isso ficará. Um dia nós vamos partir. Tudo vai ficar. Os valores serão como nada. Porque a nossa existência será em outro plano. Mas são duas pessoas passando por situações idênticas. Um no leito de dor e de sofrimento, de doenças. A outra pessoa não estava passando aquilo. Mas também, naturalmente, creio que também ela estava sofrendo e muito. Porque muitas vezes aquele que está cuidando, aquele que está vendo seu ente querido naquela situação, está sofrendo mais do que o que está ali sofrendo a situação. Tanto é que muitas vezes aquele que cuida chega até a dizer, eu preferia que fosse eu que estivesse nessa situação. Mas não vamos entrar nesses méritos. O que eu quero trazer aqui é que depende da maneira que você enxergue. Depende a sua vida, o final, o resultado, a trajetória da sua vida depende da maneira que você vê, da maneira que você precisa ver. Se você vê a sua vida com amor, não com ódio, ódio de si mesmo, ódio das pessoas, não com raiva de A ou de B, por motivos diversos, por motivos que até aparentemente poderíamos até dizer, tem razão, mas não tem razão. Porque as circunstâncias externas que estão do lado de fora de você não podem ditar o seu interior, ou pelo menos não devem, porque você deve ser a imagem de Cristo, a imagem de Deus. É isso que tem que refletir, não a imagem do outro, porque o outro agiu assim, eu vou agir também igual a ele, então eu estou refletindo a imagem dele, mas o Senhor nos ensina a refletir a imagem do próprio Senhor em nós, independente do outro, não para refletir a imagem do nosso semelhante que se levanta contra nós.
ou refletir a imagem do nosso semelhante quando ele é bonzinho conosco. Agora eu sou bonzinho. Mas é refletir a imagem de Cristo, não a imagem do outro, ou bom ou ruim. Refletir a imagem de Cristo. Porque se eu reflito a imagem do bom, naturalmente eu vou refletir a imagem do ruim. Então eu não tenho que refletir a imagem nem do bom e nem do ruim. Mas tenho que refletir, e você tem que refletir a imagem do Senhor Jesus sobre a sua vida. Para que aí sim faz a diferença na vida do outro. Começa a fazer diferença na vida do outro, que se levantou contra você. Então essa é a visão que Deus mostra para nós. Quanto mais o sofrimento, muitas vezes, mais a gente procura chegar perto de Deus. Tem pessoas que só chegam perto de Deus quando está aflito. Mas isso deve ser algo que nós devemos buscar a presença de Deus constantemente, em oração, em leitura da palavra do Senhor. Leia a palavra, ter o seu devocional, louvar a Deus. Não ficar apenas ligado nas coisas desta vida, se lembrando que existe Deus, se lembrando que eu sou crente, lembrando que eu gosto de Deus, mas estou focado constantemente no computador, na televisão, nos noticiários, nas situações, nas tarefas de casa. Em tudo isso podemos nos focar também, mas nunca deixar o essencial. Buscai o reino do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino. Não devemos ter muito cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Porque você está em um barco. Aliás, você é um barco. Que você é que dirige o leme do barco, dirige, aonde ele vai. Para a direita, para a esquerda, vai definir a trajetória. Você está definindo a trajetória da sua vida. Então, não deixe o medo tomar conta de você. Levante a cabeça, busque o Senhor. Não ande como um barco sem o leme, porque quando perde esse leme, ele fica à deriva, como se diz. Ou seja, vai para qualquer lugar. Pode não chegar no lugar que você quer, no porto seguro que você quer. Então, cuide da sua vida. Tenha cuidado com a sua vida. Dedique-se a viver, a dirigir os seus passos. Não se deixe ser dirigido pela multidão. Não seja, perdoe a expressão, Maria vai com as outras. Mas se defina. Tome um propósito na sua vida. Tome uma posição na sua vida diante de Deus. Fale com Deus e diga: Senhor, eu não quero ser mais desta maneira, eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu vou ser. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que estejam todos em paz e com saúde. Em nome de Jesus. Amém.